Hoje é bem mais comum encontrar uma paisagem transformada do que uma paisagem natural. A paisagem transformada nós vemos todos os dias, nas ruas, nas casas, por onde você olha, você se depara com tal paisagem. Tudo porque, com o passar dos anos, as construções foram sendo feitas no lugar da natureza. Veja esse exemplo. Mesmo em áreas mais remotas, como o Polo Norte, temos um modelo para explicar. Alguém aqui sabe que paisagem é essa? É uma paisagem natural, Dorinha. Por quê? Porque ela só tem elementos naturais, nesse caso as geleiras e o mar. E se olharmos assim, como fica a paisagem? Assim ela é uma paisagem transformada por causa do iglu do esquimó. Agora um exemplo típico do interior do Brasil. Vocês podem ver aqui uma paisagem natural. Sim, tem o rio, as árvores, as rochas e a floresta. Pois bem, se adicionarmos as transformações e modificações do homem, teremos uma paisagem transformada. Mesmo no sítio, temos a paisagem modificada pelo homem. Ah, a ponte, a casa e a roça lá atrás, não é? Sim, e olha que ele desmatou muita árvore para colocar a roça ali naquele lugar. Imagine então uma serra, como a Serra da Graciosa, no Paraná. Ela era uma floresta densa e possuía serras altíssimas no passado, mas foi justamente ela que foi desmatada para a construção dos trilhos. Nossa, deve ter sido perigoso para as pessoas que construíram essa estrada de ferro nos precipícios, não, Dorinha? Pois é, crianças. O progresso tem um preço. A natureza e o ser humano também sofrem com a paisagem transformada. O ideal é que se tenha um progresso sem destruição da natureza. E é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Uma coisa legal para fazer é uma análise sobre os locais onde vocês moram. Procure falar com alguém que conhecia a sua rua ou algum lugar que você conhece hoje e saber como era antes. Com certeza você vai poder se deparar com várias mudanças e perceber quanta coisa está diferente. Vovô gosta muito de plantar. Ele diz que tem dedos verdes e que eu também tenho dedos verdes. Ter dedos verdes significa ter mão boa para plantar. Hoje nós vamos plantar algumas sementes. Primeiro, enfiamos as sementes no solo, mas não tão fundo. Vovô diz que as sementes precisam de 3 coisas para germinar. Precisam de água, calor e luz. Quando a semente recebe calor e água, começa a soltar pequenas raízes. Eu perguntei: ainda não brotou? E o vovô respondeu: já brotou sim. As raízes crescem para baixo. Assim, vovô? Isso mesmo. Em seguida, um broto desponta da semente e ele cresce para cima. Quando encontra a luz do sol, começa a soltar folhas. Veja como é forte e bonito. Oh! Vovô diz que as plantas são como nós, precisam de alimento para crescer. Nós nos alimentamos durante as refeições. As plantas retiram seu alimento da água, da luz e do ar. As raízes crescem e se espalham sob o solo. Acima do solo, a planta continua crescendo mais e mais. Que linda! Quando a planta já está grande, aparecem os botões. São os botões que se transformam em flores.
Que flor cheirosa! Uau! Há flores de muitos formatos e cores. Algumas têm um perfume adocicado. Vovô diz que as suas flores são belas e perfumadas e que ele será o vencedor do concurso de flores da cidade. Mas eu acho que os insetos também notam o seu perfume. Essa é a minha favorita. As flores têm pólen. Quando um inseto pousa na flor, o pólen gruda no corpo dele. E quando o inseto voa para outra flor, leva o pólen com ele. As partes das plantas. Pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer os nomes das partes das plantas. Observe com atenção: folhas, frutos, flores, tronco ou caule, raiz, sementes. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre as funções de cada uma dessas partes. Começaremos pela raiz. Ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. O caule ou tronco tem a função de conduzir a água e os sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Já as folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? É um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. E para isso ela precisa de luz, água, sais minerais e o gás carbônico do ar. Agora vamos falar sobre as flores. Em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observe o que ocorre com o morango. Os frutos têm a função de proteger as sementes.
Já as sementes são as responsáveis pelo nascimento de novas plantas.